Revelado. A história emocionante da mulher. Que ninguém queria, mas transformou tudo em 5 dias. Em uma manhã cinzenta, na pequena cidade de São Vicente, Letícia acordou com a pesada sensação de que mais um dia a aguardava, preenchido por rostos indiferentes e olhares que nada viam. Aos 35 anos, a vida de Letícia era marcada pela timidez que a isolava, não apenas no hospital onde trabalhava como recepcionista, mas também entre as paredes de sua própria casa, com sua mãe autoritária, sempre exigindo que seguisse um caminho normal. O peso das expectativas da mãe era como uma âncora, afundando seus sonhos de arte e música, seus verdadeiros amores, sufocados sob a pressão do que era considerado certo. Cada telefone que tocava no hospital parecia ecoar seu nome sem ser ouvido, sua essência despercebida, como uma sombra que passava despercebida. Enquanto organizava fichas, sentia o coração disparar ao cada dia encontrar seu limite. Contudo, naquele dia, algo mudaria. Um paciente idoso com olhos brilhantes que carregavam histórias por contar se aproximou. Era um artista aclamado. Seu nome reverberava nas revistas de arte que Letícia sempre admirou em segredo. "Você tem um olhar especial, mocinha", disse ele, quase como uma mágica. Naquele momento, tudo parecia parar. Ele enxergava, além da recepcionista, que os outros viam. Percebeu o potencial escondido que Letícia acreditava ser uma miragem distante. Ele ofereceu-se para ser seu mentor, e com isso, ela sentiu a vida pulsar em suas veias pela primeira vez. Durante 5 dias, a vida de Letícia foi transformada em um turbilhão de cor e som. Entre pincéis e notas musicais, sentiu-se viva. Cada manhã era um novo começo, mas também um novo desafio. Os comentários dos colegas ainda a alcançavam. "Olha a Letícia, a recepcionista artista." Mas para ela, cada crítica se tornava um combustível. Os sorrisos e palavras afetuosas do artista reverberavam dentro dela. "Você é mais do que isso", ele dizia, e ela começava a acreditar. Com as mãos trêmulas, criava suas primeiras obras, sussurrando suas emoções nas telas, cada pincelada um ato de coragem. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Na quinta-feira, Letícia se viu diante de uma decisão que moldaria seu futuro. Uma exposição estava marcada na cidade, e seu coração batia com força ao pensar em colocar suas obras à mostra. Sua mãe, sempre cética, decidiu comparecer, mal escondendo sua desaprovação. O salão estava repleto de pessoas, admiradas com o talento daquela que sempre foi invisível. Quando os olhares se voltaram para Letícia, o mundo pareceu girar mais devagar. O aplauso crescente a envolvia, e naquele momento ela ficou em dúvida. Mostrar sua verdadeira essência ou sucumbir à pressão materna? Com lágrimas nos olhos, Letícia viu que mais do que arte, era a mulher que estava finalmente se revelando. Mas a pergunta pairava no ar. O que ela faria? O coração de Letícia batia como se quisesse escapar do seu peito. Ela olhou ao redor e viu rostos sorridentes e admiradores, todos encantados com suas obras, mas a sombra de sua mãe pendia sobre ela como uma nuvem pesada. A desaprovação estava ali, quase palpável, e isso a fez hesitar. O que aconteceria com ela se escolhesse ser quem realmente era? Ela respirou fundo, buscando coragem nos aplausos que ecoavam pelo salão. O artista, seu mentor, estava em um canto observando. Ele também sentia a tensão no ar. Seus olhos carregavam a expectativa de que Letícia pudesse finalmente se libertar das amarras que a prendiam. "Não tenha medo", parecia dizer a cada olhar. Finalmente,
Letícia decidiu fazer algo. Com um sorriso nervoso, levantou-se lentamente e caminhou até a frente do salão. Os murmúrios diminuíram enquanto ela se posicionava diante de sua obra. Era uma pintura que a representava, cheia de cores e formas que extravasavam suas emoções. Essa obra é parte de mim, começou ela, a voz tremendo um pouco. Eu passei anos me escondendo atrás do que os outros esperavam, mas agora eu quero mostrar quem eu sou e o que sinto. As palavras flutuavam no ar como uma declaração de liberdade. O silêncio na sala era interrompido apenas por um leve suspiro. A expressão de surpresa da mãe contrastava com os rostos entusiasmados ao redor. Letícia viu seus olhos se alargarem e, por um breve momento, imaginou que talvez, só talvez, sua mãe pudesse entender. Mas, ao invés, ela franziu a testa. O artista, em pé na multidão, sorriu com orgulho. Ele sabia que aquela era uma vitória indelével para Letícia. Ele mesmo começou a aplaudir e logo outros o acompanharam. O som dos aplausos se intensificou enquanto Letícia se enchia de uma força nova, um sentimento de pertencimento que não havia experimentado antes. Mas a alegria logo deu lugar a uma nova preocupação. O que aconteceria se a sua mãe decidisse confrontá-la depois? O pensamento a agoniava, fazendo seu estômago se revirar. O medo do confronto não demorou a se materializar. Em meio aos aplausos, a voz da mãe soou como um trovão. Como você pode fazer isso? Deixe de lado essa tolice e venha comigo, Letícia. Aquelas palavras a atingiram como facas afiadas, desvinculando toda a sua coragem. Ela olhou para sua mãe e a sala instantaneamente caiu em um silêncio desconfortável. Letícia sentiu que sua vida estava pendendo entre duas realidades: o amor da mãe que sempre buscou e a independência que agora descobria. Ela fechou os olhos, respirou fundo novamente e se deu conta de que a transformação começava dentro dela. Eu não posso mais viver para os outros. Eu preciso ser eu mesma, respondeu, sem olhar para trás. Era uma declaração de guerra e libertação ao mesmo tempo. O murmúrio na sala começou a aumentar novamente e algo dentro dela explodiu. Era a certeza de que não queria mais ser a mulher que ninguém queria. Mas como reagiria sua mãe a essa decisão? E o que isso significaria para o futuro de Letícia? As perguntas pairavam no ar enquanto um novo capítulo de sua vida se aproximava. O riso e os aplausos ao redor de Letícia pareciam ter se dissipado. Em vez disso, ela ouvia apenas o próprio coração pulsando em seus ouvidos. A gritaria da sala se transformou em um eco distante, enquanto a presença da mãe se tornava cada vez mais opressora. Letícia não queria que aquela fosse a última impressão daquela noite. Você se envergonha de mim? A pergunta da mãe cortou o ar. Havia algo de ferido naquela voz, algo que Letícia não podia ignorar. Sem saber como responder, ela viu seu mentor se aproximar. Ele reconhecia aquela tensão e, com um toque gentil no ombro, fez um gesto de apoio. Vamos conversar, ele sugeriu, mas Letícia hesitou. O que ela tinha a dizer faria sentido? E se sua mãe não a escutasse? Você ainda é minha filha, sua mãe insistiu, a frustração contrastando com um amor que Letícia nunca duvidou existir. As palavras pairavam no ar entre elas, um tributo ao passado que agora parecia distante. Eu sei, mãe. Mas durante tanto tempo eu fui o que você queria que eu fosse, e isso me deixou presa. Letícia falou, finalmente soltando a emoção contida. Suas mãos tremiam, mas dessa vez não era apenas medo, era liberdade. A multidão observava em silêncio, sentindo a tensão como um fio solto que poderia romper a qualquer momento. Algumas pessoas se perto de Letícia, capturando o instante, esquecendo-se até mesmo de seus próprios problemas. Era um momento crível, um daqueles que poderiam transformar vidas. A mãe, por outro lado, não se mostrava tão receptiva. E quem você se tornou? Esse artista? Sua mãe gesticulou para a pintura atrás dela, como se quisesse afastar a arte que agora era Letícia. As palavras eram espinhos, e Letícia sentiu cada um deles a atravessar.
Eu sou mais do que você imagina, Letícia respondeu, seu tom desafiador. Não sou só sua filha. Eu sou uma artista, uma mulher com sonhos e com uma história que é apenas minha. As palavras pareceram reverberar na sala como um grito de liberdade. O choque nos rostos ao seu redor se transformou em sorrisos de apoio. As pessoas estavam ao seu lado, e pela primeira vez, Letícia percebeu que não precisava da aprovação da mãe para validar sua existência. Havia algo no olhar da mãe que fazia Letícia esperançar. Uma fraqueza, talvez? Ou uma leve mudança na expressão que insinuava um pouco de entendimento? Antes que a especulação pudesse se solidificar, a mãe disse: Você não tem ideia do que está perdendo. Eu também não sei o que estou ganhando, mãe. Mas preciso tentar. Letícia respondeu com uma firmeza que a surpreendeu. Essa era como uma ponte que se estendia entre elas, um convite para sua mãe atravessar. Mas antes que pudesse aprender o que isso significava, a mãe se virou e, sem uma palavra, saiu do salão. O estalo da porta ecoou como um som definitivo, e Letícia sentiu arrepios pela primeira vez. Ela não sabia o que viria a seguir. O futuro parecia incerto, um abismo cheio de emoções. Em volta, os rostos conhecidos estavam carregados de compreensão. Todos aplaudiam, mas a sensação de triunfo foi misturada com um gosto amargo. Acho que preciso de um tempo sozinha, disse Letícia, enquanto se afastava um pouco do grupo. Ela se sentia vitoriosa e derrotada ao mesmo tempo. O que ela não esperava era a mensagem que receberia minutos depois. Uma notificação em seu celular a fez congelar. O artista havia enviado um convite, uma oportunidade inesperada que poderia mudar tudo novamente, sua primeira exposição individual. Mas seria isso o que ela realmente queria agora? As perguntas inquietantes invadiram sua mente enquanto Letícia olhava para a tela. Alguma coisa dentro dela murmurava, indicando que sua jornada estava apenas começando. Letícia ficou ali, com o celular na mão, o coração acelerado e a mente cheia de dúvidas. A notificação brilhava na tela como um farol, atraindo sua atenção, mas sua cabeça girava com pensamentos conflituosos. O que aquele convite realmente significava? Era uma chance de realizar seu sonho ou apenas outra forma de se colocar em risco? Ela decidiu se afastar da multidão, buscando um lugar onde pudesse respirar. O corredor da galeria era iluminado por uma luz suave que parecia mais acolhedora do que a sala repleta de expectativa e juízos. Letícia encostou-se à parede e, enquanto olhava para o chão frio, tudo voltou à sua mente. A noite, as palavras da mãe, a liberadora sensação de finalmente se afirmar. Seus pés pareciam pesados, como se carregassem o peso de todas as expectativas que sempre ouviu. A arte, que um dia foi apenas uma fuga, agora era um reflexo dela mesma. Era tudo o que ela amava e, ao mesmo tempo, tudo o que sua mãe não entendia. O impulso de ser aceita lutava contra a necessidade de ser livre. Ao olhar pela janela embaçada, Letícia viu a cidade à noite. As luzes brilhantes dançavam à distância, como as ideias que agora fervilhavam em sua mente. O convite poderia ser a sua chance de realmente mostrar quem ela era. Uma mulher que não tinha medo de arriscar tudo. Mas e sua mãe? O que ela diria da sua escolha? O peso dessa relação ainda a oprimia. Enquanto ela ponderava sobre seus sentimentos, seu mentor apareceu. Diante dela, seus olhos estavam cheios de compreensão. Você está bem? Ele perguntou, fazendo com que Letícia lembrasse da primeira vez que se uniram pela arte, como se a criatividade fosse um fio invisível sempre a unindo. Eu não sei. Recebi um convite para uma exposição. Mas eu não me sinto pronta, disse ela, sua voz baixa, quase perdida entre as lembranças conturbadas do que aconteceu na sala. Pronta ou não, essa pode ser uma ótima oportunidade. O que você realmente quer, Letícia? Ele a olhou nos olhos, como se estivesse em busca da verdade em seu coração. Eu quero ser verdadeira, quero mostrar meu trabalho e contar minha história. Mas não quero deixar minha mãe para trás.
As palavras saíam dele como um desabafo, e aconteceu algo curioso. Pela primeira vez, ela sentiu que essa insegurança não era um fardo, mas um sinal de que estava no caminho certo. O mentor sorriu, embora seus olhos parecessem tristes. Você não está deixando sua mãe. Você está se encontrando. E se for assim, isso pode ser a chave para um novo começo. Letícia respirou fundo e sentiu lágrimas invadirem seus olhos. Aquela simples afirmação fez algo dentro dela estalar, como se uma luz se acendesse. Mas e se ela não entender? E se ela não gostar do que eu fiz? Você não pode controlar a reação dela, Letícia. Mas pode controlar a sua verdade. Seja sincera, e isso por si só pode abrir portas. Nesse momento, a jovem pintora se sentiu mais forte. Uma mistura de esperança e medo a acompanhava. Ele tinha razão. Se havia algo que a noite a ensinou, era que não deveria recuar. Ela decidiu que aceitariam o convite, mas não só para expor sua arte. Ela queria usar a exposição como um meio para a conversa que ainda não teve com a mãe, para enfim se declarar. Enquanto os pensamentos se organizavam em sua mente, ela olhou mais uma vez para o celular. O convite estava ali, pulsando com a possibilidade de um futuro melhor. Mas, quando estava prestes a aceitá-lo, outra notificação apareceu. Uma mensagem de sua mãe, algo que ninguém esperava. Precisamos conversar. O coração de Letícia pulou novamente. O que ela diria? E mais importante, o que a mãe queria? Com um último olhar para a cidade iluminada, ela sabia que a resposta para essas perguntas estava prestes a se revelar. Letícia sentiu o estômago embrulhar com a mensagem que a mãe havia enviado. As palavras estavam gravadas em sua mente, repetindo-se como um eco interminável. Precisamos conversar. A frase era simples, mas carregava um peso que a fazia hesitar. O que sua mãe queria discutir? Seria sobre a exposição? Ela sentiu o coração acelerar mais forte, batendo como a bateria de um tambor em um carnaval, impelindo-a a agir. Com um misto de ansiedade e coragem, Letícia decidiu que precisava responder. Ela não queria deixar a conversa para depois, um adiar que só agravaria seu estado emocional. Claro. Quando você quer conversar? As palavras foram digitadas com um coração pesado, mas produzidas por uma determinação nova. Enquanto aguardava a resposta, ela olhou pela janela novamente. O céu estava escuro, mas as luzes da cidade brilhavam com intensidade. Cada uma delas parecia um sonho em potencial, uma visão de algo que poderia ser. O celular vibrou. O ping soou como um alarme. Letícia rapidamente pegou-o, mas a resposta demorou mais a vir. Podemos nos encontrar amanhã de manhã? Eu tenho algo importante para te dizer. A remota possibilidade de que aquilo estivesse relacionado à sua arte a deixou mais ansiosa, mas também esperançosa. O dia seguinte poderia representar um novo ciclo na relação delas, um verdadeiro impulso para que ambas se entendessem finalmente, na mais profunda acepção da palavra. Depois de um longo tempo se permitindo a dúvida, Letícia decidiu que a conversação, qualquer que fosse, não a impediria de mostrar a sua arte ao mundo. Festas, comemorações ou desconfortos familiares não poderiam fazer com que ela recuasse. O desejo de expressar sua verdade começava a se firmar como um grito que não poderia ser silenciado. Ela aceitou o convite para a exposição. Era uma passagem para sua própria liberdade, um passo para ser acolhida em sua própria história. Sim, estarei lá, respondeu para si mesma, confirmando que não se deixaria levar pela insegurança. Antes de dormir, decidiu trabalhar um pouco mais em sua pintura favorita, uma que retratava a própria Letícia em seu ambiente mais verdadeiro. Cercada por cores, com o pincel na mão e um sorriso radiante que refletia tudo o que ela sentia por dentro. Enquanto aplicava cada camada de tinta, seu coração batia em sintonia com a visão de liberdade que ardia dentro dela. Depois de horas imersa em sua arte, Letícia se viu tentando imaginar a reação da mãe. O rosto da mulher que a criara, tão cheia de amor e temor, passava pela sua mente. Um misto de carinho e confusão a envolvia,
enquanto ela se forçava a compreender o que os dois mundos poderiam ter em comum. Ela desejava que, ao invés de uma duelo de vontades, se transformasse em uma dança harmônica de entendimento e apoio mútuo. A cidade adormecia lá fora, mas dentro de Letícia havia uma tempestade. A expectativa do dia seguinte tornava-se quase palpável, repleta de promessas e medos. Quando finalmente adormeceu, teve um sonho vívido, em que sua mãe a abraçava com alegria. A cena a fazia querer levantar depressa, mas a manhã chegou de forma silenciosa e trágica do outro lado do dia. Na manhã seguinte, enquanto se arrumava, a ideia de que a conversa podia mudar tudo a deixava nervosa. Um novo ciclo se aproximava, um risco que Letícia estava disposta a correr. Afinal, nada é mais libertador do que ser verdadeira consigo mesma. E, nestes poucos segundos que restavam, ela já sabia que, independentemente do que acontecesse, nada poderia apagar a expressão de sua verdade. Quando saiu de casa e viu as luzes da cidade ainda acesas, seu celular vibrou mais uma vez. Uma mensagem chegando, qualquer coisa de sua mãe, qualquer sinal poderia ser o início ou o fim dessa jornada que estava prestes a começar. Letícia abriu a mensagem e, ao ler, sentiu que a conversa poderia ser mais complexa do que pensara anteriormente. O que você faria se eu dissesse que não posso apoiá-la na sua decisão? Um frio percorreu sua espinha. O que isso realmente significava? Letícia sentiu o peito apertar com a mensagem. O mundo ao seu redor parecia desmoronar com cada palavra que ela lia, como se a cidade lá fora perdesse cor e vida. O não posso apoiá-la soou como um eco cruel, deixando um gosto amargo em sua boca. O que havia de errado com expressar o que realmente sentia? Ela sempre acreditou que a arte era liberdade, um reflexo da alma. Enquanto caminhava em direção ao café onde haviam combinado de se encontrar, sua mente girava em um turbilhão de pensamentos. Seria a sua escolha de se tornar artista o motivo da reprovação da mãe? A lembrança de suas conversas passadas, momentos em que a mãe lhe dizia para ser forte, para lutar por seus sonhos, ressoavam em seu coração. Mas agora, tudo parecia diferente. Uma sombra cobria esses conselhos. Quando chegou ao local, o cheiro do café fresco a acolheu. As mesas estavam repletas de pessoas, cada uma ocupada com suas próprias histórias. Letícia respirou fundo. Uma parte dela queria correr, afastar-se de tudo, mas outra parte sabia que era hora de encarar a realidade, mesmo que essa verdade doesse. Sua mãe estava lá, com um semblante sério e olhos que pareciam carregar o peso do mundo. Letícia se sentou à mesa. A voz dela quase um sussurro. Oi, mãe. A resposta da mãe foi lenta e pesada. Oi, minha filha. Um silêncio constrangedor pairou entre elas, como se a verdade estivesse prestes a romper, mas as palavras ainda não tivessem encontrado o caminho. A tensão aumentava enquanto cada uma tentava decifrar a outra. Letícia decidiu quebrar o gelo. Você leu a mensagem que enviei para a exposição? Sua voz quase falhou, mas ela se esforçou para manter a firmeza. Li sim, e é sobre isso que precisamos conversar. A mãe abaixou o olhar, as mãos trêmulas brincando com a xícara. Sabe que eu sempre te apoiei, mas nunca pensei que você seguiria essa carreira. Letícia sentiu a indignação surgir dentro dela. Mãe, mas a arte é uma parte de mim. Isso não é só uma fase, é o que eu amo fazer. As palavras saíram como um grito contido, um clamor apaixonado. O olhar da mãe subiu e encontrou o da filha. Eu entendo, Letícia, mas você não pensa nas consequências? O que as pessoas vão pensar? Ser artista é uma vida difícil. A frase, o que as pessoas vão pensar, reverberou na mente de Letícia como um eco distante, trazendo à tona anos de discussões e expectativas que nunca haviam se concretizado. O que realmente importava? O que outras pessoas pensavam ou o que ela sentia? A raiva se misturava à tristeza. É sobre o que eu quero, mãe. Eu não posso viver a vida dos outros.
Uma onda de emoção atravessou a mesa, e por um momento o restante do café desapareceu. As pessoas à volta tornaram-se invisíveis, como se o mundo tivesse desacelerado. O olhar da mãe estava agora cheio de lágrimas, mas também de um entendimento crescente. Eu só quero te proteger, Letícia. Mas talvez eu esteja sendo egoísta. A verdade brotava em meio a cada frase, como se a conversa estivesse se transformando em uma dança emocional. Talvez podíamos tentar entender isso juntas, olhando para suas pinturas e reconhecendo o que elas significam para você, sugeriu a mãe, percebendo o próprio medo em sua voz. Letícia sentiu um fio de esperança pulsar dentro de si, mas algo ainda a inquietava. Havia risos e sorrisos à sua volta, mas naquele momento crítico, ela se perguntava se a jornada explode de cor na tela em branco ou se tornaria uma pintura inacabada em seu coração. No íntimo, ela se perguntava: será que o apoio que tanto desejava da mãe seria conquistado ou apenas uma batalha a ser travada? E qual seria o preço de sua liberdade? No instante seguinte, o celular de Letícia vibrou novamente. Era uma mensagem, mas não da mãe. Uma notificação que a fez olhar com urgência. Sua pintura foi selecionada para a exposição. Estamos ansiosos para mostrar seu trabalho. Uma onda de euforia, mas também a sensação de que essa vitória poderia ser um divisor de águas na relação entre elas. Porém, será que esse êxito traria o apoio que tanto almejava? Letícia ficou paralisada por um momento, o celular em suas mãos tremendo ligeiramente. As palavras da mensagem brilhavam na tela, quase como se fossem um feitiço, atraindo seu olhar. Selecionada. Era um feito ao qual sempre tinha sonhado, e, no entanto, a euforia estava misturada com um frio na barriga. O que isso significava para a sua relação com a mãe? Ela levantou os olhos e encontrou seu reflexo nos olhos da mãe. Lágrimas começaram a se formar, não apenas pela felicidade da conquista, mas pela incerteza que pesava no ar. Mãe, eu fui selecionada, ela murmurou, uma mistura de incredulidade e expectativa no tom. A expressão da mãe mudou, dos traços severos para um semblante mais suave, quase como um alívio. Isso é maravilhoso, Letícia. Eu estou tão orgulhosa de você. Mas havia um leve tremor na voz dela, uma sombra de dúvida que não passava despercebida. Letícia não soube se deveria sorrir ou chorar. Obrigada, mãe, mas você realmente acha que isso é o que eu devo fazer? A hesitação na voz da mãe a puxou de volta à realidade, como se um fio invisível a ligasse ao medo e à insegurança. Na verdade, eu não sei. Eu só quero o melhor para você. Essa é a vida que você quer? A preocupação se escondeu nas palavras dela. Um resquício das tentativas de proteção que Letícia havia escutado por tantos anos. Uma barreira invisível se erguia entre elas, o apoio da mãe, enquanto ainda há um peso na dúvida. No que a sua opinião conta, eu vou ter que decidir. Letícia retrucou, a frustração tomando conta. Eu tenho que viver a minha vida, não a sua. Não quero ser uma artista que se esconde atrás da expectativa dos outros. Eu só quero que você seja feliz, mas... A mãe hesitou, as palavras flutuando como um balão prestes a estourar. Nunca é fácil, Letícia. O mundo é cruel. O que você viveu até agora com a arte, será que você se preparou para o que está por vir? O olhar de Letícia se endureceu e ela sentiu o coração acelerar. Eu só quero que você me veja, mãe. Me veja como eu sou, e não como você imagina que eu deva ser. Então, a raiva virou vulnerabilidade e um brilho de tristeza surgiu em seus olhos. Estou cansada de lutar contra isso. O silêncio se arrastou novamente. As palavras que não foram ditas ecoaram, pesadas, entre elas. A dor da rejeição e a luta por aceitação dançavam como sombras no espaço entre as duas. Então, Letícia sentiu algo se quebrar dentro de si. Por favor, não me abandone nesta jornada. Eu estou tentando fazer isso, mas não consigo sozinha. Uma lágrima escorregou pela face da mãe, e pela primeira vez, ela pareceu vulnerável. Letícia, eu estou aqui. Sempre estarei. Mas só quero que você saiba o que está enfrentando.
Eu não quero que você se machuque. Letícia respirou fundo, a esperança de uma conexão genuína emergindo enquanto segurava os olhos da mãe. Então vamos descobrir isso juntas? Vamos enxergar cada passo que eu der? A mãe limpou as lágrimas. Um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Sim, vamos tentar. Podemos ir à exposição, se você quiser. A proposta acendeu uma pequena chama de excitação em Letícia, mas algo ainda a inquietava. O que essas decisões significariam em sua vida? As cores da sua arte mudariam com a aceitação da mãe ou elas se tornariam um reflexo do que nunca teria coragem de expressar? Enquanto a conversa derretia as barreiras, o celular de Letícia vibrou novamente. Dessa vez, uma mensagem de um dos curadores. A exposição começa na próxima semana. Por favor, prepare-se para o que vem a seguir. Um frio na barriga percorreu seu corpo. Agora, mais do que nunca, ela precisava de coragem. Apenas o tempo diria se sua liberdade artística e o apoio da mãe poderiam coexistir harmoniosamente. Mas o que acontecerá quando as portas forem abertas e o mundo ver seu trabalho pela primeira vez? A resposta estava no ar, pairando como uma expectativa que poderia transformar tudo ou deixar tudo desmoronar. Sentada na mesa da cozinha, Letícia observava a luz do sol entrar pela janela, refletindo nas paredes decoradas com seus trabalhos. Cada quadro era um pedaço de sua alma, e agora, mais do que nunca, ela desejava que a mãe pudesse enxergar aquilo. O aroma do café fresco preenchia o ambiente, mas estava distante, como se o aroma nunca pudesse alcançar o peso que sua mente carregava. Ela olhou para a mãe, que parecia perdida em pensamentos. Mãe, você vai me ajudar a escolher as obras para a exposição, certo? A pergunta saiu quase como um pedido. Letícia precisava de apoio, de uma oprimeidade que a ajudasse a enfrentar esse novo desafio. Claro, Letícia, a mãe respondeu com a voz trêmula. Só precisamos ter certeza de que você estará pronta para mostrar o que realmente sente. Havia acolhimento em suas palavras, mas também uma sombra de incerteza. Um postulado que Letícia conhecia muito bem. Estou pronta, mãe. Eu quero isso com todas as minhas forças, ela insistiu, o coração pulsando em um compasso acelerado. Foi então que uma ideia lhe ocorreu. Que tal fazermos um dia de arte, nós duas? Poderíamos até voltar a algumas das antigas técnicas que você me ensinou. Quero trazer de volta aquelas cores vibrantes. O semblante da mãe se iluminou ao ouvir as palavras da filha. Lembro de quando você começou a pintar, disse a mãe, e um sorriso nostálgico brotou em seu rosto. Você sempre foi tão cheia de vida, cheia de paixão. Mas Letícia sentiu um frio no estômago. Seria essa a mesma paixão que agora se confrontava com seus medos? Ela desejava abrir o coração, mas a insegurança ainda a mantinha presa. Mãe, o que você realmente acha das minhas obras? Você gostaria de ver o que eu sou ou prefere que eu me encaixe em uma ideia que você tem de mim? A pergunta cortou o ar entre elas como um fio dental. A mãe ficou em silêncio por um momento, como se o peso da resposta a sufocasse. Eu só quero que você seja bem-sucedida e não sofra, disse ela, quase que em um sussurro. E se eu não conseguir me encaixar nessa ideia de sucesso que você tanto deseja? Letícia retrucou, a frustração começando a tomar forma novamente. Esse sucesso é o que você vê, mas e o que eu sinto? Sou eu quem tem que carregar essa identidade. Silêncio. A tensão crescia como um balão prestes a estourar. O medo de Letícia não era só sobre a aceitação daqueles que iam ver suas obras, mas também sobre o vazio que poderia existir caso a mãe não visse a verdadeira Letícia. Eu estarei lá na exposição. Vou te apoiar. Quero entender, mas você precisa ser clara sobre o que espera de mim. A mãe finalmente respondeu, mas havia um desânimo nas palavras que fez o coração de Letícia pesar um pouco mais. A ideia de ser observada por todos ali era aterrorizante. Uma quantidade imensa de olhares pesados que poderiam revelar ou esconder sua verdade. Mas havia a mãe, que finalmente estava disposta a ser sua aliada. Um fio de esperança começou a brilhar na escuridão. No fundo, é isso que eu sempre desejei.
apenas ser vista. Ela murmurou, deixando as palavras escaparem antes que pudesse se conter. Para Letícia, essa era a essência de sua arte. Uma busca pela autenticidade. O sorriso da mãe se alargou novamente, como se aceitar o pedido da filha fosse uma carta de amor. Então vamos nos dedicar a isso, Letícia. Precisamos explorar o que você realmente é, ela disse. Eu vou te ver, e mais importante, eu espero que você também se veja. Letícia respirou fundo, sentindo uma onda de coragem começar a se formar. Era a primeira vez que pensava que talvez, apenas talvez, ela pudesse ser realmente livre para expressar-se. Naquele momento, as barreiras começavam a se desvanecer. As horas seguintes foram preenchidas com risadas e cores. Cores que dançavam na tela, cores que representavam medo, alegria, esperança. Cada pincelada se sentia como uma libertação. Entretanto, à medida que se aproximava o grande dia, um pensamento persistente surgia. Ela estava realmente pronta para o que o mundo poderia pensar? O frio na barriga retornou com força redobrada. Naquela noite, ao se preparar para dormir, Letícia olhou pela janela, perdendo-se nas estrelas. O brilho delas parecia paralelo à sua jornada. Uma lembrança de que até as noites mais escuras poderiam brilhar, se apenas houvesse fé. Mas à medida que seus olhos pesavam, uma nova mensagem piscou na tela do celular. Temos que conversar, é sobre a exposição. O coração de Letícia disparou. O que poderia ser tão urgente? A resposta se aproximava, mas poderia mudar tudo. As horas que se seguiram foram tortuosas para Letícia. Com o celular na mão, a mensagem parecia pulsar como um coração ansioso, ecoando seus medos mais profundos. Temos que conversar. A frase dançava em sua cabeça, criando ondas de preocupação que a mantinham longe do sono. Ela hesitava entre ignorar a mensagem e responder. Que assunto poderia ser tão urgente? A exposição? O que alguém poderia ter a dizer que poderia alterar tudo o que ela havia se esforçado para construir? A insegurança a consumia, fazendo seu peito se apertar a cada segundo. Finalmente, a curiosidade venceu. Letícia respirou fundo e digitou. Sobre o que você precisa falar? A resposta não veio imediatamente, e isso só aumentou suas incertezas. A cada instante que passava, o peso da expectativa se tornava quase insuportável. Enquanto esperava, sua mente retornava à conversa com a mãe. Ela se lembrava do brilho nos olhos da mãe enquanto assistia às pinceladas vibrantes de Letícia ganharem forma. É esse espírito que ela queria transmitir. E, ao mesmo tempo, temia a reação de todos. Os olhares de avaliação, as críticas e talvez o maior desafio de todos, a decepção que pudesse vir de sua mãe. Pelos próximos minutos, ela se distraiu tentando organizar seus quadros. Cada um trazia à tona uma memória, uma emoção que ela havia imortalizado em cores. Entre o vermelho vibrante da paixão e o azul tranquilo da contemplação, ela viu sua verdadeira essência se refletir. Se souber ver, você me verá. Ela murmurou para si mesma, tentando reafirmar sua coragem. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, a resposta finalmente chegou. É sobre as obras que você escolheu. Tem algo que você deve saber. O coração dela disparou. O que poderia ser tão definitivo? A mensagem a fez sentir como se estivesse à beira de um precipício, pronta para cair em um abismo de incertezas. A ansiedade a consumia, mas um impulso a fez responder. Eu preciso entender. O que foi que você descobriu? A resposta foi imediata, como se estivesse esperando ansiosamente para ser enviada. Precisamos conversar pessoalmente. Não é algo que você pode entender apenas por mensagem. Letícia sentiu um frio na barriga. O que isso significava? Seus pés pareciam pesados enquanto ela se levantava, sentindo que o peso do mundo repousava sobre seus ombros. O clima agradável da tarde se tornara um convite para o pânico. Ela decidiu ir até a mãe na sala. O que quer que fosse, Letícia precisava de sua presença.
Ao entrar no cômodo, viu a mãe sentada em seu sofá, com uma expressão preocupada no rosto. A atmosfera estava carregada, como o momento que antecede uma tempestade. "Mãe!" Letícia disse, hesitante. A mãe ergueu os olhos, seu olhar fixo e sério. "Nós precisamos conversar sobre sua exposição", respondeu, a voz suave, mas firme, como uma onda que avança e recua em um ritmo inquietante. Antes que Letícia pudesse processar suas palavras, a mãe continuou. "Eu vi algo, e por mais que custe, você precisa saber." A frase morreu no ar, e Letícia se preparou para o que poderia ser uma revelação que mudaria seu mundo uma vez mais. O coração pulsava em um ritmo frenético. O que mais a esperava nessa jornada artística e emocional? Naquele momento, a mente dela fervilhava com perguntas e medos. Poderia a verdade ser o necessário para libertá-la, ou apenas mais um fardo a carregar? A resposta estava prestes a vir, mas uma única pergunta pairava no ar. Quão profundo era o buraco que ela estava prestes a cavar? Letícia respirou fundo, sentindo a tensão a envolvê-la como um manto pesado. O olhar fixo da mãe parecia penetrar em sua alma, e ela sabia que algo importante estava prestes a ser revelado. "Mãe, o que você viu?" A voz dela saiu quase como um sussurro, refletindo o medo e a desesperada expectativa. A mãe hesitou, como se as palavras se acumulassem em sua garganta. Eu vi algumas críticas sobre suas obras antes da exposição." O silêncio entre elas se estendeu, como se o tempo tivesse parado, carregado de um peso que nenhuma das duas sabia como suportar. "Críticas? Mas a exposição ainda nem aconteceu." Letícia sentiu uma onda de pânico crescer em seu interior. "O que as pessoas estão dizendo? Elas nem viram meu trabalho." A angústia em sua voz era palpável. "Não são apenas comentários superficiais. São sobre você, a artista que estão criando em suas mentes." A mãe se calou novamente, e de alguma forma, isso fez o coração de Letícia apertar ainda mais. A expectativa de algo negativo estava se concretizando. "Que tipo de artista eles estão dizendo que eu sou?" questionou, a voz tremendo entre a raiva e a insegurança. Naquele instante, sentiu como se estivesse se desnudando diante de um tribunal. "Eles falam de você como uma artista diferente, Letícia. Dizem que sua arte é ousada demais para a cidade." A última palavra da mãe soou como um eco, reverberando nas paredes do cômodo. Letícia ficou paralisada. Diferente? Ousada? A indignação crescia dentro dela, cada palavra mais difícil de engolir que a anterior. Isso não pode ser verdade. A arte é sobre ser fiel a mim mesma, não sobre o que os outros esperam. Sua mãe inclinou a cabeça, como se tentasse encontrar as palavras certas. "Eu sei, querida, mas você não pode ignorar que o mundo nem sempre é gentil. O que você sente não é sempre o que os outros entenderão ou aceitarão." A sensação de querer enterrar o rosto nas palmas das mãos a invadiu. "Eu não posso deixar de ser quem sou por causa dos outros", gritou, as lágrimas ameaçando escapar. "Quando eu pintei aquelas obras, não pensei em agradar a ninguém. Fiz por mim." "Eu sei disso. Eu vi a magia que você coloca em cada pincelada", respondeu a mãe, finalmente começando a se abrir. "Mas o que me preocupa é que você se machuque, que sua alma se quebre ao tentar agradar um mundo que pode não compreender você." Letícia olhou a mãe nos olhos, um misto de compaixão e compreensão batendo em seu peito. "Mãe, você também teve que lutar contra aqueles que não entendiam suas decisões. Lembre-se de você mesma, quando decidiu ir contra tudo e todos para ser uma artista." Um silêncio denso pairou, mas havia algo novo no ar. Letícia percebeu que sua mãe começava a encontrar seu próprio reflexo naquele espelho de medos e desafios. Era um vislumbre, uma conexão que sempre foi soterrada por expectativas. "Você está certa. Eu tenho medo de que você passe por algo que já vivi", a mãe confessou, o olhar finalmente mais suave.
Mas talvez eu precise deixar você ser quem você é. Letícia sentiu lágrimas quentes escorregarem por suas bochechas. Era um momento delicado, como uma rachadura se abrindo no gelo que existe entre elas. Você pode me apoiar, mãe. Eu preciso que você me veja por mim e não pelas suas próprias expectativas. Então vamos juntas, Letícia. Vamos à sua exposição, e se eu puder ver suas obras com os olhos de uma mãe e não como alguém projetando suas inseguranças, talvez eu consiga entender, disse ela, finalmente, um sorriso hesitante surgindo. Com um nó na garganta e um brilho nos olhos, Letícia sentiu um peso sair de seus ombros. Obrigada, mãe. Eu quero que você veja a verdadeira artista que sou. Quero compartilhar isso com você. Naquele dia, as cores começaram a se entrelaçar novamente. A exposição não seria apenas uma apresentação do seu trabalho. Seria um espaço para a cura e a compreensão. Uma ponte que poderia unir o que esteve separado por tanto tempo. Enquanto as horas passavam, na véspera da exposição, um novo sentimento inundou o coração de Letícia. Era um misto de ansiedade e expectativa. Mas agora, com a certeza de que, independentemente das críticas, ela não estava sozinha. O amor e a aceitação da mãe eram fundamentais. Finalmente, chegou o dia da exposição. Entre quadros vibrantes e olhares curiosos, Letícia respirou fundo. Ela estava ali, pronta para mostrar sua alma em cada tela. Antes de abrir a porta para o público, fez uma oração silenciosa ao universo. Que eu me mostre verdadeira, que eu me revele por inteiro. Quando as primeiras pessoas começaram a entrar, a visão de sua mãe na multidão deu a Letícia um novo impulso. Um sorriso encorajador brotou na face dela. Era como se tudo fizesse sentido agora. Ela ergueu a cabeça, segurou o novo mundo nos braços e sentiu que estava pronta. Cada olhar admirado, cada comentário e cada aplauso acrescentavam camadas à sua libertação. Finalmente, a artista emerge da sombra da recepcionista, gritando em cores e emoções. E no meio desses ecos, ouvia-se a voz da mãe em seu coração, apoiando aquela ascensão. E assim, Letícia não apenas se revelou como artista, mas também como mulher. Deixou para trás a ideia de ser invisível, para brilhar como nunca antes. O olhar constante de sua mãe, agora cúmplice e amiga, a acompanhava na jornada. A história de Letícia não terminava com esta exposição, mas começava aqui, no momento em que decidiu ser verdadeira consigo mesma, onde os sonhos de arte e música se entrelaçavam em cada passo a ser dado. O futuro estava em suas mãos, pintadas de coragem. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias emocionais que vão te tocar. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão incrível. E não deixe de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.